esplendor da fé. Esplendor da fé. Vibrando com Deus no seu projeto para nós. Mas, às vezes, temos situações que a gente não entende. Hoje queremos, nesse instante, falar sobre livres na prisão. Acontece que Paulo e Silas estavam indo para a igreja, assim como você e eu, para alguma atividade, alguma reunião, quem sabe um casamento, espero que não seja um defunto, mas estavam indo para a igreja. E depois surgiu uma série de complicações e acabam na cadeia. Acabam na cadeia. Alguém não gostou do que estava acontecendo, oraram por uma menina, e esse caso a gente vai entrar, mas quero ler no capítulo 16 de Atos, uns 5 ou 6 versículos aqui. Então, capítulo 16 de Atos, versículo, vamos começar com o versículo 22. No começo é quando o versículo 16 diz que estavam indo na casa de oração, né? E depois foram pegos, acusaram eles de ter feito um tumulto e foram açoitados, diz aqui até no versículo 23, severamente açoitados, mas queremos ver eles dentro da cadeia. Queremos considerar algumas coisas, como é que podiam estar felizes, né? Livres no seu espírito, livres na sua alma, embora não no seu corpo, dentro da prisão. Diz assim o versículo 25 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Não diz que estavam fazendo gozação, tinha algo diferente. E espero que Deus nos mostre aquilo diferente hoje nas nossas vidas. E os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão ficaram abalados e imediatamente as portas se abriram da sua própria conta e as correntes de todos se soltaram. Minha pergunta é, o que eles tinham? O que você pode ter? O que eu posso ter? Que até dentro da prisão, sendo severamente açoitados, eles estavam orando e estavam cantando. E os outros não estavam fazendo gozação. Fica quieto aí, para com isso. Diz que estavam ouvindo. Estavam ouvindo. Eles cantando. Por quê? Porque eles estavam presos, mas estavam livres. Livres. Cristo foi para o túmulo e estava livre e foi ressurreto livremente. Por quê? Porque tinha algo a mais. Eles estavam cantando e louvando a Deus, seus corpos todos lacerados de feridas e de açoites que estavam acontecendo. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe gostava, às vezes, quando tinha visita, alguma coisa, que eu e minha irmãzinha nos cantássemos. Nós tínhamos cantado uma música que se chama Na Pedra, deixa eu ver, marquei aqui, Cristo é a penha. E nós cantávamos, começava devagarzinho. A penha é Cristo. O que flui é a vida que Ele dá. Vida que, independente da pior circunstância que você possa entender, tem como nós cantarmos quando temos o Cristo em nosso coração, como ele explica mais tarde para o carcereiro. Mas diz, a música falava assim, eu não sou cantor principalmente, eu só canto dentro do chuveiro, mas diz assim a musiquinha. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla que é más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Em espanhol, morei 12 anos em país espanhol. Mas depois, para entreter um pouco, a gente cantava um pouquinho mais rápido. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. E depois terminamos o mais rápido que podíamos. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomar que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo é a penha de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. E me pergunto,
o que você estaria cantando e dizendo? Se estava gente na cadeia. Será que eu podia cantar aquela musiquinha? Se ela de cor, quem sabe faz 15 anos que não canto ela. Não erro ela muito, quem sabe na tonalidade. Mas eles estavam orando e cantando a Deus, porque tinham algo que o homem não pode tirar, que os açoites que não pode tirar, e a cadeia não podia tirar. Estavam lá com seus pés em troncos. Na inner cell, diz em inglês, a cadeia, a cela mais profunda. Mas, meus queridos, tem algo especial quando nós temos algo que nesta hora queremos ver e pedir a Deus que ponha no nosso coração. Eles cantando e adorando a Deus, Deus mandou um terremoto. Eu sei, era um terremoto normal, hoje em dia tem muito mais terremoto que naquela época. E pensei primeiro que esse era um terremoto. Mas quando diz, nós lemos ali que caíram, deixa eu ver aqui, né? Caíram, se abriram, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve uma visitação de Deus. Deus veio pelo Espírito ao encontro deles, soltou todas essas correntes. Veio um anjo, foi um milagre de Deus. Por quê? Porque eles tinham algo que chamou a atenção de Deus. Eu quero chamar a atenção de Deus para que Deus venha na minha circunstância, venha na minha tribulação, venha na minha angústia e me trazer conforto. Conforto, algo que é poderoso. Cristo vivendo dentro do nosso coração. Ele explica um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu ver. Que quando o carcereiro veio, ia se matar, porque senão os soldados romanos, eles morriam se deixavam escapar seus presos. Depois ele diz aqui, Paulo falando com ele, ele pediu a luz, que é símbolo de Jesus também, e entrou correndo e postrou-se túmulo, dizendo perante Paulo e Silas, né, e perguntou, o que é preciso ser para ser salvo? Ele reconheceu que tinha algo de especial, aquilo que tu precisas, meu Senhor, aquilo que eu preciso, aquilo que o jovem precisa, nós precisamos para enfrentar, se venha o que vier, nós precisamos ter algo que ele falou, o que é preciso ser para ser salvo. No versículo 31, Paulo diz e responde, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Depois ele levou eles para sua casa, lavou suas feridas, lhe deu algo de comer, e ele falou ainda, o que precisa ser? E diz, e em seguida todos eles foram batizados como criança, batizado como adulto. O importante é que ela é um testemunho de uma transformação, algo em nós que Deus vem nos acudir, vem nos momentos mais dramáticos das nossas vidas. E você precisa estar ligado com Deus, que Ele está atento na sua circunstância e nos momentos difíceis de drama pesado, então Ele vem. Falando de drama, eu lembro, estava morando em Poços de Caldas, e meu filho Cristo, na época, ele deveria ter uns 4, 5 anos, e a Diana, que tem uns 2 mais do que ele, quem sabe uns 6 ou 7. Nós estávamos lá morando no morro e nós tínhamos levado ele para ver. Tem um Corcovado lá igual do Rio de Janeiro, só que um pouquinho menor, para ele conhecer os pontos turísticos da cidade. Uma cidade linda, se você tiver oportunidade, vale a pena ir ver. A grama mais impecável, linda, super cuidado da cidade, uma cidade turística. Mas subimos lá no morro e depois, na época eu tinha joelhos bons, agora estou sentado ali porque tem um pouquinho de problema com os joelhos. E depois... Mas ali, então, eu subia correndo lá todo dia, pelos barrancos subindo lá. Mas nós vimos lá o Corcovado e chegamos de noite lá. E depois ele queria abrir a janela do seu quarto para orar, olhando para o Cristo iluminado lá no morro. Então, não dormia e não fazia as orações. E depois a gente tentando de entender... Eu já tinha ensinado eles anos à noite, quando dormíamos, quando levantávamos, agradecíamos a Deus. Então, todos esses anos ele vinha conversando com Cristo, agradecendo a Deus pela saúde, agradecendo a Deus pela vida e todas as coisas. E na cabecinha dele encontrou Jesus. Então ele orava de noite, obrigado por esse dia, olhando lá no morro, aquele Corcovado lá do Cristo todo iluminado. E nós pensando, como falávamos para ele, que o Cristo verdadeiro mora no coração, que essa é uma estátua que nos ajuda a lembrar o que ele fez por nós. E foi indo, tinha passado, quem sabe, 1 semana ou 2, e nós estávamos achando maneira de entrar no coraçãozinho dele, explicando que o Cristo real morreu por nós de verdade, e que está olhando pela cidade, olhando pelas nossas vidas, olhando pelas nossas famílias. Mas acontece que uma noite está chovendo.
Ele abriu, Jesus está se molhando. Jesus está se molhando, temos que fazer alguma coisa. Pai, Jesus está se molhando. E aí, para nós, quando ficamos sabendo da confusão, é que a Diana tinha pego ele, assim, pela roupa, e balançando ele no chão, e diz, esse Jesus é pedra, o Jesus de demora no coração. E explicando, batendo, e nada entrava no coração. Tanto que eu entrei lá, eu peguei a Diana, arrastei ela fora do quarto lá, porque ela ia dar um jeito nele. E eu fui lá no quarto dela e falei, Judy, você vira com Cristo ali, e falei com a Diana, eu falei, olha, nós somos grandes, entendemos que Deus nos ama, que tem um plano para a nossa vida e quer nos ajudar em todas as coisas, e que Ele mora no coração, mas Ele é pequenininho, amanhã depois Ele vai ficar sabendo, Ele vai aprender também. Tá bom. Então ela se acomodou e dormimos ali, depois a Judy veio para dormir também, não sei bem o que ela falou aquela noite com Cristo. O dia seguinte nós estávamos conversando, mas por quê? Um drama que ele estava passando, ele aprendeu a amar a Jesus, agradecer a Jesus, pedir a intervenção de Deus na sua vida, e hoje ele tem uma grande fé como menino. Orou já para um cachorro que foi mordido de cobra lá, que todos nós pensamos que não tinha jeito, e também no sítio teve um monte de galinhas, pintinho, e pegaram chuva, e todos que são vizinhos falaram, tomou chuva, morreram todos, né? E era para pegar não sei que remédio para ele, alguma coisa, e nós esquecemos de pegar. E depois falamos com ele, vou ver se lembra o medicamento que tinha falado do veterinário. Ele falou, esquece, pai, eu orei por ele, se é para eu ter frangos, Deus vai cuidar dele, ou senão que morra todos. E não morreu um. Os vizinhos falam, nunca aconteceu antes. Alguém de fé, não uma fé numa pedra, que é o covado que está sobre a cidade, uma fé que Paulo e Silas tinham lá no meio da cadeia, que estavam louvando e glorificando a Deus, mas para nós ouvir a Deus e participar, nós precisamos ter ligação com Deus. Lá em 1 Samuel 2, fala que é um servo fiel, porque ele foi entregue para sua mãe, estava lá no templo, e não podemos entrar nessa parte da história, mas ele estava dormindo lá no santuário, ele estava perto da arca do Deus Santíssimo, e lá Deus falou com ele, chamou ele Samuel outra vez, e pela terceira vez Eli, que era o sacerdote, falou para ele, a próxima vez que diz, fala que teu servo ouve. Oh, meus amados, esse é o passo inicial. Nós precisamos estar no lugar onde o Espírito Santo fala no nosso coração, numa correria da vida, não. Por isso que Paulo e Silas estavam indo lá na casa de Deus, estavam indo num lugar de separação. Tem alguns que têm até uma capela no seu sítio, ou se não vão numa cachoeira, num lugar reservado fora da correria, para ouvir Deus falar no nosso coração, porque o que mais Deus quer é ter comunhão conosco, para nos dar uma segurança, mas nós precisamos ouvir a sua voz e responder como Samuel também, fala que teu servo ouve. Oh, nesta hora, nesse instante, eu estou pedindo a Deus, fala, Senhor, para que no momento da tempestade nas nossas vidas, Ele possa ter uma intervenção divina. Se for necessário, Ele pode mandar anjo e soltar as correntes. E depois a história continua, que não temos tempo para entrar nisso, mas os magistrados mandaram eles sair, depois até vieram pedir desculpa porque eles eram romanos e tinham encarcelado eles e feito um julgamento sobre eles sem ser da maneira correta, mas vieram pedindo desculpa, e depois eles foram na casa de Lídia, uma senhora que a própria Bíblia diz no começo do capítulo, dizendo que o coração dela estava aberto para Deus. Oh, nesse instante, abra seu coração para Deus, porque há uma maneira que mesmo que fisicamente, ou economicamente, ou culturalmente, parece que a gente está numa cadeia, parece que a gente está numa prisão. Eles tinham os pés trancados em troncos de madeira, não podiam sair, lá no mais íntimo do calabouço lá, mas estavam louvando e glorificando a Deus. Essa é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou entre os mortos para ter uma vida eficaz e eficiente na tua vida. Ele é um salvador pessoal, mas temos que convidá-lo para vir, para ser nosso salvador. O que o carcereiro perguntou? O que preciso para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, meus amados, que a paz que reina nas mais dificuldades esteja reinando na tua vida, esteja reinando no teu lar, esteja reinando na nossa cidade, na nossa região. Precisamos nós ser tudo que Deus sonhou, e para isso precisamos ouvir a voz de Deus, fala que teu servo ouve, e depois permitir o celestial divino de Deus e dando direção à nossa vida, nos protegendo nos momentos mais
mais difícil, quando andamos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Certamente preparas uma mesa perante mim e meus inimigos, e meu cálice transborda. Deixa teu cálice transbordar, seja em qualquer seja a dificuldade, porque esse é o plano de Deus para nós hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.